Olá, olá, tudo bem? Bom dia para quem está chegando agora, para quem já chegou. Alegria sempre renovada estar com vocês, para a gente dar continuidade aqui para o nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Recordando que esses estudos eles acontecem no primeiro e terceiro sábado do mês, então nós temos uma sequência de vídeos. Quem está chegando agora pode ver as aulas anteriores, tem o link aí na descrição. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o que a doença quer nos dizer. Nós estamos trabalhando o módulo de saúde e fazendo um contraponto de pensar tanto na condição da saúde, quanto também da sua falta, que seria a doença, né? E Iris falou um pouquinho do conceito ampliado de saúde, como é importante a gente pensar na saúde não somente como a ausência de doença, mas num completo bem-estar físico, social, emocional, relacional, e dentro do contexto que a gente trabalha, também uma saúde espiritual. E nesse processo, quando a saúde nos falta, ou quando somos acometidos de doença, muitas vezes nós queremos nos libertar. E claro, essa é uma busca válida, legítima, saudável até certo ponto, de querer se libertar de estados patológicos. Só que nem sempre nós fazemos uma pergunta importante, que é essa pergunta que eu quero deixar para vocês. O que a doença quer nos dizer? Se tem alguém aqui passando por alguma patologia, alguma dificuldade, pensar nesse processo como uma mensagem da alma, gravada no corpo, como algo que a própria psique nos traz, querendo retratar alguma dimensão interna que conscientemente não estamos elaborando e não estamos percebendo, ou não estamos dando a devida atenção. Portanto, fazer esse questionamento já é um primeiro passo para a gente adentrar num processo ou numa parte da psicologia e também da medicina, chamada psicossomática, que estuda efetivamente essa relação das patologias, das doenças, com o nosso estado emocional, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, e a partir dessas emanações psíquicas, estarmos irradiando saúde ou doença. Claro, considerando que na condição da transitoriedade da vida, é natural que tenhamos uma ou outra ocorrência, e isso não necessariamente significar que sejamos doentes, porque esse passa a ser o problema. O problema, às vezes, não é ter uma enfermidade, ter uma virose, ser acometido de algo, mas manter uma mente doentia que muitas vezes faz com que as irradiações emanadas e que atingem o nosso corpo físico terminem ocasionando estados patológicos. O psiquiatra Geraldo Balloni, que a gente traz bastante aqui para as nossas considerações, ele nos apresenta que as relações da pessoa com o mundo e com ela mesma tem sido a maneira mais didática, não é mais aqui, mais didática de refletir sobre os efeitos emocionais da vida sobre a pessoa. Algumas pessoas adoecem devido à maneira desarmônica de se relacionar com o mundo. E nesse ponto, Balloni chama atenção para algo que é muito importante. Será que a forma com que eu me relaciono com o mundo é uma maneira harmônica ou desarmônica? E claro, algumas pessoas poderão dizer, mas existem tantas instâncias que nós circulamos e nos relacionamos no mundo, que com algumas até existe certo grau de harmonia, mas em outras certa desarmonia. E é importante verificarmos esse processo para tentar entender o que faz com que nos relacionemos em desarmonia com determinadas instâncias. E isso nos leva a perceber mais profundamente
os efeitos emocionais na vida, no corpo, na alma, na nossa maneira de ser, e que terminam afetando também a nossa maneira de se relacionar com o mundo. Se algo me traz desequilíbrio, se algo de alguma maneira me afeta, isso interfere na minha psique. E ao interferir na minha psique, interfere em todo o mecanismo de construção de harmonia ou desarmonia orgânica. É nesse ponto que nós somos chamados a observar de uma maneira mais profunda quais são esses aspectos que trazem desarmonia na nossa forma de ser. Quais são os pontos da vida que mexem ainda de uma maneira intensa ou nos deixam desconfortáveis e fazem com que o nosso corpo se ressinta e muitas vezes termine por adoecer? E é nesse sentido que nós percebemos que somatizar acaba sendo um tipo de sofrimento emocional que se manifesta sob a forma de queixas físicas. Soma, recordando, vem do grego, que quer dizer corpo. Somatização, ou seja, é essa ação de colocar no corpo, a marca no corpo de um processo emocional, de um processo psíquico. Quando não sei lidar com determinada emoção, quando não consigo elaborar determinadas vivências, essas vivências, na condição de processos energéticos, muitas vezes se enraizam em nosso corpo. É como se o corpo fosse a estação terminal. Existe todo o processo psíquico de tentativa de elaboração, mas como nem sempre o ego se encontra maduro para lidar com essas instâncias, para lidar com todos os desafios que surgem, eles vão ficando enraizados cada vez mais na condição de complexos, perturbadores, alimentam a nossa sombra, alimentam os nossos conflitos. E isso tudo são pontos que vão gerando desarmonia nos centros energéticos do nosso ser, que a tradição oriental chama de chakras, mas que, de certa forma, seja qual for o nome que seja dado, representa todo o sistema energético do corpo, harmônico do corpo, que, quando não funciona bem, vai se manifestar normalmente naquela parte mais vulnerável, naquela parte mais fragilizada. Por isso que, quando conseguimos interpretar como símbolos esse processo, nós temos um ganho muito grande. É o ganho de poder interpretar a mensagem que a nossa alma quer trazer e, ao interpretar a mensagem, conseguir construir uma certa harmonia para que não mais precisemos adoecer, pelo menos daquela parte dos conflitos. Analisando um pouco essa temática na obra Encontro com a Paz e a Saúde, que é a nossa obra base desse módulo, Joana de Ângeles nos diz que não é de se estranhar, ou melhor, não é de estranhar-se, pois, que a intoxicação emocional transforme-se em enfermidades aparentes ou reais, em face de infecções que se instalam no organismo em decorrência da perda imunológica, sob o bombardeio contínuo da mente enfermiça. E aqui parece que Joana de Ângeles sentou junto com Balloni, ou o contrário, e os dois estabeleceram esse ponto de conexão da mente, da alma, com o nosso corpo. Quando as nossas emoções se encontram intoxicadas, e o que é intoxicar? É trazer um elemento pernicioso, que faz mal, e não diluir aquele elemento. Deixar que, de alguma forma, ele se insinue dentro dos processos psíquicos e, consequentemente, orgânicos. E muitas vezes essa toxicidade, ela vem da intensidade. Por exemplo,
a ansiedade. A ansiedade é um fator natural da vida, como um processo de adaptação. Mas ter ansiedade, que é natural, pode passar a ser patológico quando nos transformamos em pessoas ansiosas. Por quê? Porque aí já passa a ser um traço do comportamento da pessoa, que não tem, nem sempre tem um motivo aparente ou um motivo real que justifique que aquela ansiedade esteja presente. E quando esse processo ocorre, as emoções, muitas vezes, transformam num processo de toxicidade, levando a enfermidades aparentes, ou seja, o nosso sentimento é de estar doente. E às vezes, muitas vezes, as pessoas fazem exames, vão aos médicos, os médicos olham o órgão e dizem: olha, você não tem nada. Isso é coisa da sua cabeça. Eu acho que as pessoas odeiam quando escutam isso, né? Isso é coisa da sua cabeça. Mas, quando os médicos traduzem, claro que aqui é uma forma simplória ou resumida de dizer um processo mais profundo, o que estão querendo dizer efetivamente? Que esses processos emocionais não cuidados, eles fazem com que o organismo seja atingido na sua capacidade imunológica. É disso que Joana de Ângeles chama atenção quando fala que essas infecções vão se instalando no organismo em decorrência da perda imunológica, ou seja, o nosso organismo ele tem um sistema de defesas que funciona contra vários tipos de ameaça que podem, de certa forma, fazer com que nós adoeçamos. Então, nós temos esse sistema de defesa. E esse sistema de defesa, ele se comunica também, e principalmente, com a nossa mente. E o que ocorre quando nossa mente se encontra enfermiça? O que ocorre quando esses pensamentos, esses sentimentos, não são manifestos de maneira equilibrada? É o nosso corpo, será a estação terminal. Gente, por algum problema hoje eu não estou conseguindo ver as interações de vocês, mas coloquem aí numa próxima aula, num próximo encontro, a gente vai trocar ideias sobre essas dúvidas que forem surgindo, ok? Mas, de qualquer forma, espero estar trazendo elementos para a reflexão, porque esse ponto é o principal. Não só que esse processo seja uma construção teórica, mas seja uma observação da nossa própria construção de saúde, porque a saúde também é uma construção. E dentro dessa lógica, é muito importante quando Aldo Carotenuto nos traz que a somatização da doença é consequência da perda de contato com o conflito patogênico, cujo acesso à consciência foi impedido. Olha que interessante, quando nós perdemos o contato com o conflito patogênico, ou seja, aquilo que deu origem ao conflito, aquele que foi o processo inicial da nossa enfermidade ou aquilo que se manifestou na nossa psique e que colocou o sintoma no corpo, quando perdemos o contato com esse fio que elabora, é como se a consciência não conseguisse fazer todos os elementos de conexão necessários para que a saúde se estabelecesse. E aí, nesse ponto, o corpo sofre o efeito. E é muito comum, né, eu verifico às vezes no próprio atendimento terapêutico, às vezes as pessoas chegam, por exemplo, sem fala, afônicas, ou com problemas, né, no trato respiratório. E algumas vezes isso termina por estar associado a momentos em que as pessoas queriam dizer algo e não disseram. Queriam, de certa forma, trazer à tona certas circunstâncias e não falaram. E por não exteriorizar aquilo
que lhes estava remoendo lá no íntimo, a doença pode ter se instalado como se o próprio corpo dissesse: olha, isso que se manifesta aqui, fechando as suas vias respiratórias, inflamando a garganta, impossibilitando de fala, é como se fosse um mecanismo de defesa construído pelo ego, dificultando o acesso à consciência, dificultando conscientizar-se de todo o processo patológico que se encontra em curso, e por haver um certo tipo de bloqueio na ação, bloqueio entre o conflito gerado e a possibilidade de exteriorizar, o corpo manifesta-se na condição de um sintoma, chamando a atenção de um processo como um todo. Mas daí percebam que muitas vezes podemos perder a oportunidade de fazer todo o processo de elaboração, quando não nos detemos na análise daquilo que chega ao nosso corpo. E perdemos oportunidades valiosas de construção da saúde e até mesmo de amadurecer, até mesmo de nos predispor a determinada atitude. Por quê? Porque criou-se um bloqueio no campo da consciência. É como se o ego não quisesse ver determinados pontos de vista. É como se tivéssemos dificultado o acesso à alma desse campo tão rico que é a psique, mas que muitas vezes, por permanecer na sombra, esses conteúdos, eles não favorecem um trânsito harmônico em todo o organismo, em todos os complexos energéticos do ser. É por isso que Aldo Carotenuto traz, de uma maneira muito oportuna, que o homem e a mulher adoecem porque ocultam de si mesmos a história cujo significado lhes é insuportável. E aqui cabe uma pergunta: o que eu tenho tentado ocultar de mim mesmo, mas que, por ser parte inerente ao meu ser, permanece viva, permanece atuante e muitas vezes trazendo patologia, porque faz parte de uma construção mais ampla. Se não nos detemos na busca de um significado, tentando ocultar essa história, muitas vezes nós adoecemos. Então, adoecemos não somente porque entramos em contato com o vírus. Claro, se eu entrar em contato com o vírus vai cumprir a função de vírus. Se eu entrar em contato com algo que possa contagiar, é claro que ele vai fazer a sua parte, o seu papel. No entanto, nós estamos falando de um processo mais amplo de adoecimento, que é não somente através de um contágio externo, mas que se dá também a partir de um contágio interno. É como se, ao não elaborarmos as questões da vida, ao não nos prepararmos para lidar com determinados conflitos, nós criássemos uma onda de vírus que vem não de fora, mas vem de dentro. Vem de dentro porque o ego se nega a olhar certas construções importantes do processo de saúde e por se negar a fazer esse caminho de autoencontro, vai perdendo a oportunidade de construir uma vida mais saudável, que eu acredito que seja a meta de todas as pessoas. Normalmente, quando desejamos algo valioso, as pessoas desejamos a saúde, que você tenha saúde, paz. Então, a saúde é uma construção muito valiosa, tanto que quando estamos abalados em nossa saúde, nós nos sentimos muito vulneráveis. Por isso, a necessidade de aprofundar o olhar sobre os nossos processos psíquicos. Como bem propõe Joana de Ângeles, aprofundar-se a sonda investigadora das causas das aflições humanas no cerne do ser, constitui dever de todos, de modo a encontrar-se as causas profundas e predominantes, geratrizes da conjuntura perturbadora
erradicando-as e substituindo-as por outras de caráter dignificante. Ou seja, uma sonda investigadora. É como se nós mesmos nos transformássemos em objeto de exploração. Nós mesmos vamos nos pesquisar, nós mesmos vamos nos autoanalisar, olhar com essa sonda o cerne do nosso ser, ou seja, a essência, para que encontremos as causas geradoras, as raízes, as matrizes da conjuntura perturbadora, e ao fazermos as devidas elaborações, não precisássemos mais da somatização no nosso corpo. E por que tudo isso acontece? Porque a nossa emoção, ela se comunica com todo o nosso organismo. O nosso pensamento, o nosso sentimento, todas as vibrações vão se comunicando com o nosso ser, mas nem sempre o ego é maduro o suficiente para lidar de maneira harmônica com tudo isso. E ao lidar de maneira desarmônica, abre brechas para que a doença se instale. Isso se dá também no processo de cura. Muitas vezes as pessoas vão aos médicos, às médicas, na tentativa de serem curadas, mas nem sempre o tratamento que surte efeito em uma pessoa surte o mesmo efeito em uma outra pessoa. Por que isso acontece? Porque a mente participa do nosso processo de cura também. Não é só o medicamento cumpre o seu papel. A terapia prescrita vai também surtir o seu efeito, só que não é o mesmo efeito para cada pessoa, porque cada pessoa tem um certo tipo de envolvimento. E muitas vezes o adoecimento também envolve o estilo de pessoa. O estilo de pessoa, não, o estilo de vida que a pessoa tem, mas também o estilo de pessoa no sentido da forma de ser. E é por isso que é importante, até mesmo o questionamento de Hipócrates, quando ele nos diz o seguinte: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Você está disposto, você está disposta a abandonar certa forma de ser para que não mais adoeça? E essa é uma pergunta que deveríamos nos fazer, porque muitas vezes o processo de cura de determinadas enfermidades, seja de transtornos de ordem da saúde mental, módulo que aprofundaremos, estudaremos mais a fundo nas aulas seguintes, ou de patologias no corpo, muitas vezes isso, o processo de cura, envolve também uma mudança de hábitos, mudar a nossa predisposição, mudar a nossa forma de se alimentar, mudar a nossa forma de hábitos sociais. E nem sempre estamos dispostos a fazer essas alterações, essas mudanças, porque determinados vícios são vistos na condição de prazer ou na condição de compensação de momentos de tristeza, de momentos de tédio, de vazio existencial. E como nem sempre as pessoas encontraram substitutos ou mesmo uma construção saudável que lhe desse suporte para poder enfrentar os desafios existenciais, às vezes é difícil abandonar certos vícios quando não há uma vontade do ser. Por isso é muito sábia essa determinação de Hipócrates, no sentido de nos perguntarmos: estamos dispostos a desistir das coisas que nos fazem adoecer? E é interessante como isso nos coloca no centro de um processo de cura. Não é só uma cura que venha de fora para dentro, mas é também um processo que vem de dentro para fora. Um processo de conexão com uma instância interna que muitas vezes nós abandonamos. E essa instância, ela é trabalhada na obra
Desperte e Seja Feliz, por Joana de Ângeles, quando ela nos fala a respeito do médico interno. Saímos da busca somente externa de saúde e passamos a verificar isso como uma construção interna, como uma fonte de cura que está disponível a todas as pessoas, mas que nem sempre nós acessamos, como uma fonte de harmonia, de conexão com a vida, de sabedoria que está aqui, agora, presente. Mas que por conta da nossa ansiedade, por conta da correria do dia a dia, vamos muitas vezes deixando de lado, perdendo oportunidades valiosas de construir esse valor tão importante para as nossas existências, que é a saúde. E, portanto, vamos prestar atenção como Joana de Ângeles vai trazendo e construindo, e ao mesmo tempo nos apontando rumos para acessar esse médico interno. A mente de Deus cria sem cessar. E a mente humana, por sua vez, é co-criadora, preservando ou torpedeando as células da organização física, tanto quanto delicados equipamentos psíquicos. A mente divina seria a mente criadora do universo, essa força que mantém a harmonia universal. E o correspondente humano é a nossa própria mente. Mas o que nós temos feito da nossa mente, desses bilhões, 86 bilhões de neurônios presentes no nosso cérebro, mas que nem sempre fazemos o melhor uso, que nem sempre sabemos como coordenar para que não somente o cérebro seja um órgão saudável, mas que a própria emanação mental, quando atinge ao corpo, encontre uma onda harmônica. E isso, na maior parte, depende de nós. Isso, essa força co-criadora, vai muitas vezes determinar se as nossas células estão sendo atingidas por emanações saudáveis ou por emanações desequilibradas. E isso vai fazer toda a diferença, porque os nossos equipamentos psíquicos são muito delicados, mas é como se eles funcionassem de uma maneira neutra. Eles vão cumprir a sua função, mas o resultado vai depender da onda emanada. E que tipo de onda nós temos emanado em nossa mente? E isso tudo diz respeito à nossa vida enquanto indivíduos, mas também como coletividade, porque estamos inseridos num contexto social que, se o indivíduo não se encontra atento, alerta, vai se deixando levar pela doença da própria coletividade, porque somos torpedeados de medo, de insegurança, de pessimismo, de desespero. E essas ondas vão circulando nos nossos delicados equipamentos psíquicos, que respondem, que se comunicam com as nossas células, que as vão torpedeando, mas nem sempre com o devido cuidado, para que essas próprias ondas sejam ondas saudáveis. E isso vai gerando um estado de desarmonia quando poderia gerar harmonia. Vai gerando patologia quando poderia gerar saúde. E nesse campo, a doença se instala muitas vezes nos egos imaturos, desavisados, que não prestam a devida atenção no processo de observar-se. E quando eu digo observar-se, é observar tanto as atitudes, observar o comportamento, mas também observar o que se sente, observar o que se pensa, porquanto a saúde, desse modo, além de decorrer dos compromissos kármicos em pauta, resulta
das ondas mentais elaboradas e mantidas. E esse é o processo de intercâmbio que vai ocorrendo o tempo todo. Claro que a partir das nossas vivências passadas, podemos trazer certas predisposições se nós nos comprometemos em determinados campos da vida. E isso entendemos como um processo natural, até mesmo como um processo educativo. Mas não se trata de um destino inexorável. Por que não se trata de um destino inexorável? Porque como a nossa mente, ela atua o tempo todo, até a forma de lidar com essas predisposições pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Eu posso ter uma certa predisposição a enfermidades que se manifestem em alguns órgãos, no aparelho circulatório, respiratório, cardíaco e assim sucessivamente. Mas a doença ou condição de saúde serão um conjunto tanto desses compromissos que Joana de Ângeles chama de compromissos kármicos, mas também com a forma com que nós emitimos a nossa onda mental no aqui e agora. Na forma com a qual lidamos com as questões da vida, com os conflitos existenciais, na forma como construímos a nossa qualidade de vida, isso irá determinar, muitas vezes, até mesmo certos ajustes, reequilíbrios orgânicos, que, dependendo se forem favoráveis, podem fazer com que passemos até mesmo a trazer elementos de cura para aquela predisposição inicial negativa, ou pelo menos minimizando os seus efeitos, porque a onda do momento está sendo uma onda de saúde. E nisso nós vemos que não há um determinismo nessa equação. Não, há uma interação constante. E recordando o que nos diz de maneira muito sábia Deepak Chopra, nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. O pensamento, a partir da nossa mente, gera uma onda que se comunica com os nossos neurônios, que se comunica com as nossas células, que se comunica com os nossos órgãos. O que nós sentimos mobiliza todo o nosso organismo e também encontra-se num processo constante de interação com todo o nosso organismo. Quanta diferença faz ter um sentimento positivo, um sentimento nobre, o quanto isso nos eleva, o quanto isso traz contentamento. Quanta diferença faz quando a onda do nosso pensamento, equilibrada e muitas vezes conjugada com o próprio sentimento, vai fazer toda a diferença na construção da saúde. E, às vezes, até mesmo lidar com certas debilidades difíceis de serem enfrentadas, que mesmo que não possam ser curadas organicamente, dependendo do grau de comprometimento do órgão, diluem as energias negativas, suavizam as dores e o sofrimento, nos colocam numa condição mais saudável de fazer o aprendizado da vida quando aquele processo venha através de uma condição muito crítica ou muito grave. E o que vai ocorrendo em todo esse processo de comunicação? Sendo cada célula portadora de uma consciência individual, ela vibra ao ritmo da consciência do ser, que lhe oferece as energias que lhe dão vida ou que lhe produzem desarmonia. E é interessante porque mesmo até as modernas pesquisas da neurociência e na biologia vão se dando conta também desse processo e vão demonstrando como funciona esse processo
as nossas células possuem uma consciência individual, que se comunica com a consciência maior, que se comunica com a nossa mente, que, por sua vez, vibra ao ritmo da consciência do ser. E em qual nível de consciência o meu ser emana toda a sua formação, emana todas as suas vibrações? É um nível de consciência desperto, na qual eu percebo que a vida tem um sentido, que eu invisto na construção de um sentido existencial, ou a consciência ainda é uma consciência de sono, adormecida, que somente quer usufruir dos prazeres e satisfações da vida, mas não se trabalha por se transformar? Porque o ser consciente é aquele que permanece num trabalho constante de transformação. Aquele que permanece, que prossegue num trabalho intenso de olhar para si, modificar comportamentos que não são saudáveis, manter e, ao mesmo tempo, aprimorar outros comportamentos que têm sido harmônicos e têm nos levado à construção de saúde. E esse é o processo para que cada vez mais, quando vibre a nossa condição psíquica, ela faça uma vibração em harmonia para que o nosso corpo não se ressinta e venha adoecer. Porquanto, como recordou muito bem o próprio Carl Gustav Jung, um funcionamento inadequado da psique pode causar tremendos prejuízos ao corpo. Da mesma forma que, inversamente, um sofrimento corporal pode afetar a psique, pois a psique e o corpo não estão separados, mas são animados por uma mesma vida. E aqui Jung faz essa via de mão dupla que é muito importante para compreendermos, porque certas feitas nós somos acometidos de doença, mas vai fazer toda a diferença a predisposição que eu tenha para lidar com isso. Se eu alimento aquela doença, me identifico com ela, me sinto vítima, me sinto abandonado, certamente crio uma predisposição negativa para lidar com um processo que poderia ser vivenciado de uma outra forma, fosse outra a minha maneira de ser e lidar com o conflito, lidar com o problema. Por isso, um dos grandes pontos é não se entregar ao processo. Não se ver como vítima da própria vida, porque todos, de certa forma, estamos sujeitos e suscetíveis a viver certas questões corporais enquanto na vida física, porque ela é transitória. E por ser transitória, lidaremos com alguns processos, né, com enfermidade, se a desencarnação não chegar antes de uma outra forma. Por isso, construir tanto uma maneira harmônica de lidar com a doença quando ela se manifeste no corpo, mas principalmente manter a mente em ordem. Aí nós voltamos para aquela frase de Deepak Chopra: prestar atenção nas emanações das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Porque se esses processos se encontrarem em desordem, é muito provável que, acumuladas essas toxinas emocionais, elas se transformem numa enfermidade física. E aí chegaremos nos médicos que nos dirão: você não tem nada, sua crise é de ordem emocional. E mesmo que tenhamos algo físico, muitas vezes aquilo foi gerado pela mente em desarmonia. É por isso que temos que prestar muita atenção a essas nossas emanações. Por que isso acontece? Porque quando o indivíduo tem propensão para o pessimismo, ressentimento, desamor, cargas deletérias são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhe a organização somática.
produzindo-lhe inúmeros males. E quantas pessoas pessimistas nós temos visto? Claro, não é fugir da realidade, não é olhar de maneira ingênua, inocente e acreditar que a vida está um mar de rosas, que a vida não tem problemas, que a vida não tem conflitos, não. Isso seria irreal considerar dessa forma. Mas mesmo sabendo que a vida tem problemas, tem dificuldades, tem questões graves, o pessimismo ou otimismo passam a ser escolhas. O pessimista é aquele que escolhe olhar de forma negativa para a vida. Aquele que escolhe que nada vai adiantar, que suas ações não farão a diferença, que suas atitudes não mudarão o curso das coisas. O pessimista, ele olha para o futuro e ele vê uma nuvem sombria. E normalmente é uma nuvem como se fosse uma nuvem individual sobre si, de que nada adiantam os esforços da vida, porque o resultado será sempre negativo. E eu pergunto a vocês, é dessa forma mesmo? Será que nossa atitude não faz a diferença? Será que nossa forma de ser não pode construir e colocar outros elementos nessa equação da vida? E ao colocar esses elementos na equação da vida, dão uma condição de fazermos diferente, dão uma condição de mudarmos até mesmo o resultado, porque não nos entregamos antes do final da partida, né? E até fazendo essa metáfora, essa analogia, quantas partidas são definidas no último momento, porque aquele jogador acreditou até o último momento. Ter uma atitude pessimista é a descrença perante a vida. E isso faz com que cada vez mais nós atinjamos com energias deletérias o nosso próprio organismo. A organização somática vai produzindo muitas vezes males inúmeros por conta dessa predisposição negativa, por conta desse olhar descrente da vida, por conta de não acharmos que o resultado final será alterado de acordo com as nossas atitudes. E essa é uma forma de escolhermos a doença antecipadamente. Portanto, se tem algum pessimista aqui presente, tente fazer de forma diferente. Sair dessa onda. E por que isso? Porque, igualmente, as disposições otimistas e afetuosas geram energias refazentes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem a maquinaria fisiológica. A onda otimista, a onda que acredita na vida, a onda que acredita que a mudança de atitude faz toda a diferença e que ter uma atitude positiva para com a vida vai contribuir para que o final possa ser criado a partir dessa predisposição, é uma maneira de ajudar o nosso próprio organismo a construir saúde e harmonia. E ser otimista não é ser um ingênuo, não é ser um inocente perante a vida, não. É mesmo considerando todos os aspectos complexos da vida, todas as interações que muitas vezes nós não podemos prever e controlar, é saber que nós interferimos sim no curso da vida. Conforme a própria física quântica comprova, a observação, o evento observado, ele sofre o efeito da mente que observa aquele evento. E isso já é comprovado pela própria ciência, não é crendice, não é frase otimista de fundo de caminhão, não.
A ciência comprova, fazendo determinados experimentos e observando qual era a intenção do observador, naqueles experimentos se chegou à conclusão que sim, a maneira como nós observamos o mundo, a maneira como nós observamos os eventos, a maneira como nós observamos a vida, muda o resultado final. E o resultado da sua vida tem sido permeado de energias otimistas ou energias pessimistas? Porque tudo isso vai fazer uma tremenda diferença de acordo com a onda que emanamos. Tanto que Bernie Siegel é um cancerologista norte-americano, cirurgião e cancerologista norte-americano, nesse livro que traz muitas evidências a respeito da interação mente-emoção no processo de cura e doença, ele nos diz o seguinte: a pesquisa científica e minha própria experiência clínica convenceram-me de que o estado de espírito altera o estado físico, agindo por meio do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imunológico. A paz de espírito envia ao corpo uma mensagem de viva. Ao passo que a depressão, o medo e o conflito por resolver transmitem-lhe a mensagem de morra. E aqui eu pergunto para vocês: a sua onda mental tem dado ao corpo uma mensagem de vida ou de morte? De que forma essa interação tem trazido uma mensagem ao seu sistema imunológico? É uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa? Porque o nosso estado de espírito vai alterando essas circunstâncias. Nessa obra, ele narra o exemplo de um paciente que estava com um tumor cancerígeno grave, que chega ao seu consultório, mas ele estranha a postura daquele paciente, porque ele está alegre, sorridente. Ele diz ao paciente: olha, você tem que fazer tal exame, e tem que ser urgente, tem que ser internado. E o paciente, sorrindo, diz a ele: doutor, amanhã eu não posso. Mas não pode por quê? Porque eu tenho que regar as minhas plantas, doutor. Elas não vivem sem mim. Começou a falar da beleza das plantas. E o doutor olhando para ele: meu Deus, esse homem está prestes a morrer e está pensando aqui em regar suas plantas. E o homem saiu. E depois ele fez os procedimentos médicos necessários e o doutor Siegel perdeu de vista aquele homem que, segundo a sua concepção e a concepção científica, já estava com a morte decretada para um prazo muito curto. Mas, passados alguns anos, Dr. Bernie Siegel se assusta porque recebeu o protocolo de um paciente que ia receber, com o nome daquele homem. Chegou a atendente e disse: olha, deve ter algum erro, porque esse homem aqui já deve ter morrido há muito tempo, a doença dele era muito grave. E a atendente: não, mas o nome é esse mesmo, a pessoa esteve aqui, marcou, e ele ficou curioso. Quando aquele mesmo senhor chega, anos após, curado, com a mesma alegria. E aí, claro, não podemos considerar que isso vai acontecer da mesma forma com todas as pessoas, mas as evidências que a pesquisa científica, coordenada pelo Dr. Bernie Siegel, chegaram, e tantas outras pesquisas, é que o estado de humor, o estado de espírito, ele dá uma mensagem para o nosso corpo. Tanto que existe o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Senão o poder da mente atuando naquele medicamento que nem sempre tem a substância que seria benéfica ao organismo. E quando eles fazem as pesquisas científicas, já se tira um certo percentual para considerar como sendo o efeito placebo, que é outra coisa, de uma forma resumida, é claro que eu estou dizendo, que é essa predisposição da mente que atua criando condições ou favoráveis ou desfavoráveis à
construção de cura. Prosseguindo com outras pesquisas nesse mesmo livro citado do Dr. Bernie Siegel, lá ele relata que recentemente, claro que é a época do livro, uma equipe de pesquisadores de Londres noticiou uma taxa de sobrevivência de 10 anos entre 75% dos pacientes de câncer que reagiam ao diagnóstico com espírito combativo, contra 22% de sobrevivência por igual período entre aqueles que reagiam com estoica aceitação ou com sentimentos de desamparo e desespero. O que está sendo dito aqui nessa pesquisa? Primeiro, daquele grupo de pessoas que se desesperaram, naquele grupo de pessoas que se resignaram, não aquela resignação ativa, mas aquela aceitação passiva. A vida é assim mesmo, todo mundo tem que morrer, já chegou minha hora, e se entregaram de certa forma. Esse grupo, somente 22% das pessoas conseguiu uma taxa de sobrevivência de 75%. Ou seja, não conseguiu uma taxa de sobrevivência de 10 anos a partir do diagnóstico. Já o outro grupo, que era de pessoas combativas, de pessoas que dizem, não, vou lutar, vou fazer todos os tratamentos e o tratamento vai funcionar comigo. Desse grupo, com espírito otimista, com espírito de pensamento na saúde, 75% atingiu uma taxa de sobrevivência de 10 anos. Isso é uma pesquisa científica, não é um dado aleatório, é uma observação de um grupo de pessoas que teve, sim, uma atitude diferente para com a vida. É disso que está se tratando. Quando se fala da construção desse médico interno, dessa voz de cura, dessa fonte que vai trazendo para nós a oportunidade de construir um efeito autorreparador. E Joana fala a respeito disso quando ela diz: o efeito autorreparador também ocorre em referência às enfermidades, o câncer, a AIDS e outras, que sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeiam as rebeldes e doentes, destruindo-as, da mesma forma, isolando as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde. E claro, não estamos falando aqui em abandonar a medicina e utilizar apenas a mente, não, porque isso seria, de certa forma, até uma negação da ciência. A ciência tem o seu valor, tem o seu papel, mas podemos unir essas duas instâncias. Tanto o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde, mas também uma condição que propicie cada vez mais que esse tratamento seja visto como algo positivo. O Dr. Bernie Siegel, ele gosta muito de desenhos e de propor desenhos aos pacientes. E muitas vezes, através dos desenhos, ele observava como o paciente, ele, de certa forma, trazia a concepção do que ele iria passar. Alguns viam, por exemplo, a quimioterapia como um processo horrível e desenhavam aquela situação absurda, algo invadindo e agredindo o organismo, e ele ia trabalhando para a pessoa para mudar o ponto de vista, para dizer, olha, não veja que é um veneno entrando no seu corpo, mas que é algo que vai ajudar a combater as células que se encontram em desequilíbrio. E ao fazer essa mudança, o resultado positivo no tratamento era significativo, porque muitos cujo tratamento não reagia de uma forma tão positiva, passava a reagir,
quando essas predisposições elas eram alteradas, trabalhadas, apresentados outros pontos de vista para que a construção da saúde fosse visto como um processo que tem a participação não somente do agente externo, que era responsabilidade não somente do médico, do atendente, da enfermeira, do enfermeiro, mas principalmente do ser através da sua mente, do ser a partir da sua atitude para com a vida, do ser a partir do seu processo emocional, emanando e, de certa forma, se predispondo a receber essas energias de saúde, essas vibrações da vida que estão presentes, mas que nem sempre nós abrimos espaço para que se comuniquem com os nossos com o nosso organismo e gerem esse efeito reparador. Porque nós negligenciamos tanto a nossa mente? Por que nós negligenciamos tanto a capacidade desses 86 bilhões de neurônios cerebrais e outras tantas células no nosso organismo capazes de ajudar, sim, num processo de construção de equilíbrio, porquanto a mente representa-lhe o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da sua organização. Uma emoção qualquer produz descarga de adrenalina na corrente sanguínea, ocasionando sensações equivalentes ao tipo do agente desencadeador. Qual é o tipo de descarga que nós temos levado ao nosso organismo, que passarão a estar presentes na nossa corrente sanguínea, que se comunicarão com as nossas células, que se comunicarão com os nossos órgãos, que estarão conectados a todos os pontos da nossa organização. E tendo essa conexão tão profunda, nós não podemos negligenciar todo esse aparato do nosso ser, e que melhor que isso, está disponível gratuitamente. Está disponível a todas as pessoas que querem olhar para si de maneira diferente e não se sentirem vítimas da vida, vítimas das circunstâncias, vítimas do momento que nós vivemos. Claro, nós vivemos um momento delicado, existencial. Delicado porquanto as escolhas feitas pela humanidade, por conseguinte, por todos nós que fazemos parte dessa humanidade, foram escolhas muito equivocadas. Um padrão de vida que desrespeita as fontes de vida, que desrespeita a natureza, que desrespeita o meio ambiente, que desrespeita os próprios humanos que estão ao nosso redor. Isso não pode trazer saúde. E por isso, nada obstante o avanço da medicina, na sua capacidade de diagnóstico e de tratamento, que é impressionante, mas infelizmente disponível apenas a alguma pequena parcela da população, precisa ser disseminado a todas as pessoas da humanidade. E isso passa por vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Isso passa quando conseguimos vencermos as nossas vaidades, a nossa negação da vida, a nossa inconsciência para com o propósito da existência. Porque o nosso organismo, ele funciona com um poder autocurativo, mas nós negligenciamos tudo isso. Como bem coloca a doutora Candace Pert, neurocientista, que afirma: o corpo sempre quer se curar. O que está na balança? Nossa percepção da realidade. Quem é a balança? Somos nós. Nós somos essa balança. Nós somos esse fiel da balança, cuja saúde será determinada não somente por estarmos em contato com uma condição patológica,
não é só externa. A doença muitas vezes vem de dentro. E se somos nós a doença, nós somos também a possibilidade da saúde. E somos a possibilidade da saúde quando passarmos a construir de maneira harmônica essa relação. Por isso mesmo, não podemos negligenciar que há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Que bom ter um médico, uma médica interna que não precisa da fila do SUS, não precisa do convênio, não precisa pagar uma barbaridade de consulta. Está aí disponível para você e para mim. Mas basta ter uma mente alerta para dizer, se conectando com essa fonte médica da vida, dizer que nós queremos saúde, dizer que nós estamos dispostos a mudar o que for preciso nas nossas vidas para essa construção de saúde. A olhar para essa instância interna e deixar que ela vibre, deixar que ela pulse em nós. E que esse pulsar atinja cada ponto do nosso ser, irradiando uma harmonia amorosa, afetuosa para com a vida, porque essa saúde em plenitude, ela propicia que nós cumpramos melhor o papel que viemos exercer aqui na nossa caminhada existencial, na nossa jornada, no palco da vida, nesse processo que estamos escrevendo a nossa história, com as páginas em branco que nos deram, somadas às predisposições do passado, gravadas no nosso inconsciente coletivo, e que trazem certos caminhos, certos desafios, mas que não funcionam na condição de um destino inexorável pré-estabelecido, um maktub das tradições orientais. Não. A vida é essa dialética. Qual será o final? Depende do que estou fazendo no presente. Qual será o desfecho do processo? Vai depender da minha escolha, da forma como eu me relaciono com o agora e com a qual lidou com as predisposições herdadas do passado. Por isso, acessar essa fonte médica interna é a saúde para a construção da saúde. Mas, desconsiderado, deixa de atuar, superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Se nós não ativamos esse médico, se nós continuamos com as predisposições pessimistas, negativas, se nos vemos como uma vítima da vida, uma vítima das circunstâncias, e assumimos esse complexo de vitimização o tempo todo, esse médico interno deixa de atuar, porque é superado pelas nossas próprias emanações mentais. E quando esse médico deixa de atuar, o corpo vai cada vez mais sendo atingido pela toxicidade que nós abraçamos e que nós agregamos ao nosso organismo e que vai somando doença no nosso ser. Muitas vezes a questão não é querer somente ter saúde, mas é o que eu faço para conseguir construir saúde no meu ser. E o que nós temos feito por essa saúde individual, por essa saúde coletiva? Portanto, esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam
todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. E aqui Joana de Ângeles dá o passo a passo para orientarmos esse médico interno, esse velho, essa velha sábia que existem dentro de nós, essa fonte de cura, esse xamã, esse poder curador. Primeiro, o pensamento seguro. Treinar o nosso pensamento, evitar aquelas ondas perturbadoras, dar tempo para estarmos distantes dessas emanações mentais perniciosas que nos cercam. Por isso, a importância, às vezes, de criar um espaço para reflexão, para meditação, para uma boa leitura, para respirar junto à natureza e, ao mesmo tempo, treinarmos o pensamento em ondas elevadas, que façam alteração na nossa disposição de ânimo, ânimo para com a vida. Olhar para a vida não somente nos desafios que ela nos apresenta e de forma negativa, não, mas como uma possibilidade de transformação, como uma estrada que estamos construindo sentido, propósito, nos vinculando a esse propósito, alimentamos a chama da esperança, que não é uma postura passiva, não, pelo contrário, é o esperançar de Paulo Freire e de tantos outros, que se comunica com a vida e diz: olha, a minha esperança vai estar caminhando ao lado da minha atitude. Por isso o esperançar se transforma em algo tão belo, né, e tão nobre, no sentido de ser uma atitude coerente e compatível da esperança de vitória, mas sabendo que a gente não controla a vida, mas que a gente pode ter o autocontrole para com as nossas atitudes, e isso estar conectado com a irrestrita fé em Deus e na oração. A fé em Deus é a crença num poder harmônico universal, que mesmo passando por circunstâncias desafiadoras, nos conecta com uma perspectiva muito mais ampla da vida, que nos dá energia e força para suportar momentos até mesmo dificílimos, porque acreditamos que a vida tem um sentido, que a vida tem um significado, que se a divindade nos permite estar aqui nesse momento, é porque a gente pode fazer a diferença, tanto na nossa vida, quanto na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. E que a oração seja um campo de conexão com essa fonte de emanação da vida. E assim fazendo, nós estamos treinando esse médico interno, entrando em contato com as nossas células, estimulando a vida, estimulando a construção de saúde, estimulando a construção de uma harmonia que se estabeleça entre físico, emocional, psíquico, espiritual do ser, para que sejamos saudáveis, mesmo vivendo e passando sob determinadas enfermidades que são naturais dentro do processo da caminhada humana, não sejamos espíritos enfermos, o que é diferente. Francisco de Assis tinha um corpo debilitado, passou por enfermidades, mas era uma alma que amava, que construiu amorosidade, podia, e por isso mesmo emanava aquela força de vida, mesmo com o organismo frágil. Irmã Dulce, aquela mulher pequena e frágil, que ao mesmo tempo foi grandiosa para com a vida, e temos tantos outros exemplos de mulheres e homens nobres que, mesmo convivendo com a doença orgânica, souberam ter uma atitude positiva para com a vida. E é isso que Bernie Siegel chama de pacientes especiais, porquanto os pacientes especiais manifestam a vontade de viver
de forma mais vigorosa. Tomam conta de sua vida como jamais fizeram antes, esforçando-se para conquistar a saúde e a paz de espírito. E aqui há uma diferença que pode parecer sutil, mas que é um ponto importante a chamarmos a atenção. Uma coisa é o medo da morte. A outra coisa é o amor à vida. E os pacientes especiais, eles têm amor à vida, é amar a existência. É amar a existência tanto que é querer aproveitar cada instante da vida. É amar a existência tanto de construir até mesmo um processo de pacificação com a morte, mas que não é uma entrega à autodestruição, é estar de bem com a vida. E para isso, todas as pessoas recebem esse desafio de construir uma relação saudável com essa vontade de viver, vontade de enfrentar essa existência, vontade de se transformar e dizer: eu vou me transformar. Se eu estou aqui, se nós estamos participando aqui desse momento tão delicado da existência, é porque nós temos algo a fazer. É porque a vida nos convida a acessar todas as instâncias do nosso ser para uma construção positiva, nobre, saudável, para, quem sabe, mudarmos não somente a nossa trajetória, como auxiliarmos também uma construção social, coletiva, mais saudável. E por tudo isso, busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto, e estimularás o teu médico interior a preservar-te a saúde, para bem atenderes os elevados cometimentos da tua atual reencarnação. Busca vibrar nessa onda de amor e confiança irrestrita em Deus, porque o amor é a fonte curadora por excelência. É a fonte de conexão com a divindade, porque é a emanação do sentimento sublime que deve começar no alto amor, quando construímos uma vida saudável, extrapolando os limites do nosso ego, colocando-se na condição de alteridade que possibilite que esse amor seja o nosso exercício para com todas as pessoas ao nosso redor, para com todas as criaturas divinas, para com todo o universo, para com todo o mundo, para que a nossa ação vinculada à oração e ao otimismo, à atitude positiva para com a vida, ao espírito combativo, possamos criar essa condição favorável para que o médico interior nos auxilie a preservar a saúde e, nesse processo, nós atendamos os elevados cometimentos da nossa atual reencarnação. Portanto, que seja uma construção de saúde, que seja o momento que cada vez mais, passadas essas dores tamanhas que a humanidade ainda passa, pelo menos em menor intensidade, mas ainda sofre os efeitos de tanto tempo falando em doença, que seja agora o virar a chave, para falarmos e construirmos a saúde que está ao nosso alcance e que começa na nossa mente, começa na nossa emanação, começa nos nossos seres, para que sejamos esses pacientes especiais da vida, com uma atitude positiva e que, mesmo passando por uma enfermidade, que essa predisposição nos auxilie a reconstruir a cura em nós. Portanto, são essas as reflexões do nosso módulo de saúde,
né, que eu espero que sejam não somente vistas, mas exercitadas. Exercitem esse processo internamente, nos deixando contagiar positivamente pela vida, pela existência, pela alegria de estarmos aqui, nesse momento, podendo fazer a diferença nas nossas vidas e na humanidade. Para quem não viu as aulas anteriores, nós temos o link, né, dessas aulas, vocês podem acessar a qualquer momento, compartilhem, comentem, né, deixem os comentários aí também para a gente poder interagir em outros momentos. De qualquer forma, fica aqui o meu abraço, gratidão pela presença, pela troca, pelas boas vibrações que tivemos aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até lá.